nos acompanhando ao vivo é bom dia, agora tem isso, né? Se bem que não é tão agora assim, desde os tempos da televisão tradicional, a gente fala bom dia e sabe que as pessoas podem assistir a reprise, só isso ganhou uma nova dimensão. Eu sou Soninha Francini, trabalhei muito tempo em televisão fazendo este papel aqui de apresentadora, mediadora de debates. Eu troquei a carreira em televisão pela dedicação integral à política. Já faz alguns anos que eu sou filiada primeiro ao PPS e agora ao Cidadania, que é o sucessor do PPS. E eu escrevi nas minhas redes sociais, fiz um convite para esse debate de hoje, assim, você é parlamentarista? Eu sou. E, tipo, qual é o seu parlamentarismo? E me agradam muito os dois modelos sobre os quais a gente vai falar aqui hoje, sobre o modelo alemão. O Arlindo Oliveira é quem vai trazer para a gente aqui uma apresentação, para abrir uma discussão, e a Renata Bueno, que tem experiência vívida do parlamentarismo italiano. E eu disse até, Arlindo, Renata, muito obrigada pelo convite, que a minha medida para saber se eu entendo alguma coisa o suficiente é se eu sou capaz de explicar para alguém. E eu não seria capaz de explicar nenhum desses dois sistemas. Então, eu sou mais uma espectadora aqui, eu não vou conduzir uma conversa sobre um assunto que eu estudei para caramba antes e eu sei melhor, do que a maioria do público. Não, eu acredito que o meu conhecimento talvez seja bem parecido com o da maioria do público. Esse é um evento da Fundação Astrogildo Pereira. Todos os partidos políticos no Brasil têm uma fundação ligada a eles para promover educação política, para promover debates, quer dizer, é uma atividade totalmente desvinculada da atividade eleitoral do partido, né? São outros tipos de ações. E eu convido todas as pessoas, aliás, a conhecerem melhor o trabalho da Fundação Astrogildo Pereira, que é muito aprofundado, muito interessante, e, aliás, faz questão, não sei se isso é uma característica comum entre os partidos políticos, mas de abrir espaço para outras vozes, inclusive de pessoas que não são do nosso partido. Bom, como eu disse aqui, temos a Renata Bueno como convidada, ela vai fazer a segunda exposição hoje. A gente vai começar pelo sistema alemão e pelo sistema que é parlamentarismo de modo geral, mas, Renata, eu falei da sua experiência vívida, pessoal, e eu quero que você, por favor, se apresente aqui para o nosso público. É até curioso, né, Soninha, porque as pessoas devem pensar, mas o que uma brasileira tem de experiência vívida na Itália, né? Então, só para complementar aqui, abrir essa apresentação, a Itália ela é um dos únicos países no mundo que elege os seus representantes no exterior, ou seja, todos os italianos que têm cidadania têm direito ao voto, né? E eu, então, fui eleita pelo Colégio da América do Sul. Depois, na minha fala, vamos falar aí sobre esses colégios, né? Como são divididos esses sistemas mistos, enfim, o Arlindo também vai entrar nesse tema aí, dentro do parlamento, do sistema eleitoral alemão, mas eu fui eleita, então, deputada no parlamento italiano, a primeira nascida no Brasil, inclusive, a ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados, não só de mulher, né, entre homens e mulheres, normalmente eram italianos mesmo, nascidos na Itália, que moravam aqui, que ocupavam essa vaga, e completei, então, um mandato em 2018, fui durante 5 anos parlamentar, e tive lá a experiência, então, como você disse, vívida, de conhecer um sistema parlamentarista, como funciona. Antes disso, eu tinha sido vereadora em Curitiba, inclusive você foi um dos meus ícones aí, né, que era vereadora em São Paulo. Na época, eu fui te visitar para conhecer um pouco como é que funcionava o parlamento municipal. Fiz o meu mandato de parlamento, então, no Brasil, municipalmente em Curitiba, e depois, então, fui para o parlamentarismo na Itália. Então, terminei meu mandato em 2018, também sou do Cidadania, né, já há 25 anos, desde que o PPS começou enfim, não me lembro o ano, mas eu tinha 16 anos, hoje já estou com 41, e sou da executiva do partido, sou da fundação do Conselho também consultivo da Fundação Astrogildo Pereira, que é realmente um grande prazer a gente poder estar sempre debatendo aqui, trazendo temas de formação política, porque hoje todo mundo fala nas redes, mas a formação política realmente é muito ausente ainda
no dia a dia dos nossos cidadãos brasileiros. Obrigada, Soninha, obrigada, Caetano, a todos vocês aí. Obrigada, Renata. E para mim foi também totalmente surpreendente eu fazer campanha no Brasil, campanha eleitoral, por uma candidata ao parlamento italiano. Quando a Renata veio falar comigo sobre a sua candidatura, ela teve que me explicar. Eu não fazia ideia dessa possibilidade, imagino quantas pessoas também não conhecem isso ainda. E agora quero convidar o Arlindo para abrir aqui, né, formalmente os nossos trabalhos. Vou pedir que você se apresente também, Arlindo, explique um pouco aí da sua trajetória. Sabe, Renata, quando a gente tem reuniões do partido, às vezes em Brasília, o Arlindo é uma daquelas pessoas que contam assim episódios dos bastidores da Constituinte, que você fala, não acredito que foi assim que a gente conseguiu, assim, às vezes a partir de uma conversa, de uma informalidade, não, temos que dar um jeito nisso, fala com fulano, fala com cicrano. Então, hoje não teremos, imagino, tantos relatos assim do Arlindo, uma exposição mais objetiva, mas Arlindo, fica à vontade, por favor, para temperar isso com tudo que você tiver para contribuir. Logo quando a gente ainda não estava ao vivo nas redes, né, a gente já viu que o Arlindo está com É verdade, a Soninha agora deu uma parada. Sim. A minha rede, a Soninha deu uma parada aí, eu vou entrar. A minha rede é que está um pouco instável também, como a da Soninha. Se eu ficar muito instável, como foi sugerido pela própria Soninha, eu vou tirar o meu vídeo e deixar só o áudio para facilitar aqui a minha fala. E eu já vou aproveitando e atendendo o que disse a Soninha, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Arlindo Fernandes de Oliveira, sou formado em Direito, sou servidor público, sou militante político desde 79, 80, eu fui do partido, mudei a filiação partidária, o partido é que foi mudando. Não é? Profissionalmente, eu dizia, Soninha, que da minha experiência, primeiro política, que eu fui militante político, do Partidão, depois do PPS e do Cidadania, trabalhei, inclusive, na área internacional, morei em Budapeste, na Federação Mundial da Juventude Democrática, 2 anos, aí, nos anos 80, e minha experiência profissional de servidor público é basicamente um passeio aqui pela Praça dos Três Poderes. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados como assessor de parlamentar, Fernando Santana, da Bahia, trabalhei como assessor de líder partidário, trabalhei, como a Soninha falou, dos 2 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Depois, por concurso, eu fui assessor analista judiciário no Supremo Tribunal. Eu fui assessor da Casa Civil, da Presidência da República, e há 25 anos eu sou consultor legislativo do Senado, ou seja, eu tenho quase 36 anos de servidor público, há 25 eu sou consultor legislativo do Senado nessa área de direito constitucional e eleitoral. Um prazer enorme estar aqui com você, Soninha, que conheço há tanto tempo e que admiro muito, vereadora em Curitiba e como parlamentar na Itália. Acompanhamos tanto quanto possível, né? Bom, gente, já vou entrar aqui no nosso assunto. O nosso tema é sistema eleitoral, não é? A Soninha mencionou um pouco a questão do sistema de governo, mas, na verdade, na forma do parlamentarismo, presidencialismo, mas na forma como nós imaginamos a conversa, é central e técnica que transforma o voto do eleitor em um mandato político, parlamentar ou legislativo, executivo ou legislativo. Então, isso é o que se chama universalmente de sistema eleitoral. E ele é conexo, naturalmente, com a discussão do sistema do governo, porque alguns sistemas de governo são mais harmônicos com alguns sistemas eleitorais, é conexo com o assunto da forma de Estado, porque se a república, se a monarquia faz diferença, é conexo com o tempo do regime político, porque a democracia é o autoritário, não ampliar demais o leque das matérias que nós vamos discutir,
nós vamos ficar aqui na discussão do sistema eleitoral para dizer, e chegar no sistema eleitoral da Alemanha, que o grande sistema eleitoral no mundo, originariamente, era o sistema distrital ou majoritário, feito a partir da experiência da primeira grande democracia do mundo ocidental, que é a Inglaterra. Como é que se faz isso? Você divide o país, lá no caso da Inglaterra, em 650 distritos, tem poucos milhões de habitantes, tem 650 deputados, bem mais que o Brasil, que tem o triplo da população. E em cada distrito se elege um deputado. Né? O voto lá é em um turno único. Vota-se em um candidato em um turno único. O sistema eleitoral majoritário ou distrital, ele tem suas vantagens que lhes são atribuídas, principalmente que a pessoa que mora em uma certa região, ele tem um parlamentar, um deputado, para chamar de seu. O meu deputado é esse. É esse o meu parlamentar, é fulano de tal. Há uma relação direta entre o distrito, que, em geral, na Inglaterra, cada deputado representa mais ou menos 70 mil eleitores, ele pode até fazer campanha e faz, de casa em casa. Qual é o problema maior desse sistema eleitoral? É que ele exclui as minorias. Mesmo o pessoal democrata, que tem, digamos, 10, 12, 15% dos votos em tudo quanto é distrito. Em alguns distritos, eles perdem para os conservadores, em outros distritos, eles perdem para os trabalhistas, perdem na maior parte das vezes. Isso aconteceu depois também com o partido de extrema-direita, o UKIP. E um partido que tem 10, 12, 15% dos votos não tem quase nenhuma representação parlamentar, o que não é consentâneo com o pluralismo da representação que o parlamento deve dar. Não é? Mas, por outro lado, os seus defensores, a governabilidade, porque favorece a formação da maioria no parlamento, ao concentrar em um partido os mandatos. Surgiu o sistema proporcional. Eu fico imaginando... Não, eu fico imaginando essa ideia, né? Este aqui é o meu parlamentar. E se o meu distrito elegeu um parlamentar com o qual eu não concordo em absoluto, eu não tenho alternativa, né? Eu sou representada por alguém que foi eleito pela maioria e pronto, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Aliás, depois eu queria falar um pouco mais sobre isso, na Inglaterra, o número de partidos é muito maior que no Brasil, viu? Como, aliás, na Alemanha também. E, aliás, na Espanha também. Quer dizer, a diferença é que a quantidade de partidos que conseguem se eleger parlamentares é menor. Muito bem. Como crítica ao sistema majoritário ou distrital, foi proposto na Europa continental, principalmente, e principalmente motivado por liberais e pela esquerda, pela social-democracia, o sistema proporcional, que faz-se uma eleição, você tem um grande distrito, uma grande circunscrição eleitoral, que eventualmente pode ser o país todo, como acontece, por exemplo, em Israel e em Portugal. E o partido que tem 10% dos votos elegerá 10% dos deputados. Simples assim. O voto, nesse caso, não é uninominal, não é na pessoa, é numa lista de candidatos. Essa lista, no exemplo histórico, né, que começou na Bélgica em 1800 e até 1920, praticamente havia se espraiado por toda a Europa, colônias, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e nas ex-colônias, que é a Índia, e outros países também dessa tradição anglo-saxã. O sistema proporcional tinha, portanto, essa vantagem de expressar melhor no parlamento a pluralidade de opiniões da sociedade. Mas, por outra parte, a quantidade de partidos que, eventualmente, ele facultava era meio grande e complicava para a pluralidade.
Bom, na Alemanha, em 49, depois da guerra, derrotado o nazismo, foi feita uma constituinte para reorganizar democraticamente o país e definir o novo sistema eleitoral. Nem o Partido Social Democrata tinha maioria para impor o sistema proporcional que ele propunha, e nem a democracia cristã tinha maioria para propor o voto majoritário distrital que eles propunham. E aí surgiu o sistema misto. O que é o sistema misto? Uma parte dos deputados, em princípio, em tese, no primeiro momento, seria metade, 298 deputados, são eleitos em 298 distritos, com o voto uninominal, quer dizer, você vota no candidato. Mas, ao lado disso, todo eleitor tem direito a um segundo voto, que é numa lista partidária, uma lista fechada de candidatos a deputado, uma lista pré-ordenada pelo partido, em convenção. Esse segundo voto no distrito tem o seu mandato assegurado. Mas o segundo voto é o que vai definir o tamanho da bancada. Depois, até por conta da questão política, meio política ideológica, do extremismo, etc., e também para excluir o Partido Nazista e o Partido Comunista da representação no parlamento, um pouco para dar eficiência ao sistema, mas um pouco por razões políticas e ideológicas mesmo. Por isso mesmo, para excluir o partido tal e tal, nos termos da definição, aliás, da Corte Constitucional da Alemanha. Porque esses partidos não tinham 5% dos votos. E então, a partir daí, a Alemanha foi aperfeiçoando esse sistema. Com a reunificação, em 90, a antiga República Democrática Alemã se incorporou à Alemanha Federal com 6 entes subnacionais, né? A gente diz que a Alemanha tem 16 estados. Não é errado dizer que são 16 estados, mas assim, a maneira mais rigorosamente técnica de dizer é o seguinte: tem 16 entes subnacionais. São 13 estados e 3 cidades autônomas, ou cidades-estado, que é Berlim, a maior cidade, capital, Hamburgo. Então, você tem eleição na Alemanha, existe uma cláusula de barreira de 5% para ter representação no parlamento, que é exigida, acima da nossa, que é 3%, né? Na eleição do ano que vem será 2%, nessa transição, e vota-se no distrito. O deputado eleito no distrito tem o seu mandato assegurado. Por exemplo, na eleição deste ano, na Alemanha, um distrito lá no norte elegeu um deputado representante de uma minoria étnica, uma minoria dinamarquesa e frísia, que é um partido que chama SSW. Só existe nessa região, só concorre lá, e ele elege deputado pela segunda vez. A primeira vez foi em 1949, a segunda vez agora, neste ano de 2021. Então, o número de deputados é 208 em tese. Por quê? Porque, como o segundo voto é o que define o tamanho da bancada, você precisa, para respeitar a proporcionalidade, lá o sistema eleitoral alemão é mais proporcional que o nosso, embora nós chamemos de sistema eleitoral distrital misto, né? Não é correto. E ela nem serve para a sua propaganda, eu acho, porque você dá a impressão que o Brasil está adotando o sistema distrital, e nós estamos adotando o sistema proporcional. Aliás, por conta disso, há um projeto de lei no Brasil, de autoria do senador Zé Serra, aprovado no Senado, que adota o sistema bastante parecido ao alemão no Brasil, que não é um projeto de lei, não é emenda à Constituição. Por quê? Porque o sistema é majoritariamente proporcional, ele admite o distrito, ou seja, metade da Bundestag, que é a Câmara dos Deputados deles, é composta por deputados eleitos no distrito. A outra parte, que é um pouco mais da metade, por quê? Porque o número de deputados total é flexível. Nessa eleição, é o maior número de sempre. São 735 ou 736. Caraca! Para quê? Porque se
um partido, digamos, elege nos distritos 100 deputados e ele tem na proporção um número menor de deputados, o número total de deputados é recalculado, e aí o sistema é um pouquinho... É a única complicação técnica do sistema. O número total de deputados é recalculado para que todos os demais partidos tenham a mesma proporção de deputados desse partido, que foi beneficiado por ser mais votado. Ele é muito bem formulado tecnicamente. Alguém pode achar que esse assunto é meio árido e que esse sistema alemão é um pouco complicado. Eu quero dividir isso pelo seguinte: você concordaria em adotar no seu país um sistema proporcional de lista aberta com voto uninominal? O sistema proporcional de lista aberta com voto uninominal é muito complicado. É o que o Brasil faz. É o sistema eleitoral mais complicado que pode ter, tecnicamente. O eleitor vota e não sabe quem vai eleger. Com a eleição, com a coligação, ele é mais complicado. Pois é, o nosso sistema eleitoral é um dos mais complicados do mundo. Talvez mais complicado que o nosso seja o voto alternativo. Nós não vamos falar nisso, porque é uma variante do voto distrital, em que o eleitor vota no primeiro nome, se o primeiro nome não emplacar, ele vota no segundo nome, e, dependendo do sistema, ele diz no nome que ele quer dar um não voto, um voto negativo. Isso é legal. Esse sistema eleitoral é muito complicado, porque ele termina elegendo sempre o picolé de chuchu, adotou e depois voltou atrás. Arlindo, recentemente, na Inglaterra, houve um referendo para decidir a reforma do sistema eleitoral inglês. Só que o referendo não era aberto, era basicamente em cima do voto alternativo, que é um sistema tão complicado que ele só venceu o referendo em Oxford e Cambridge, nas cidades universitárias, onde o público entendia a lógica complicada do sistema. Voltando um pouquinho na questão do voto distrital ou majoritário, só para dizer uma questão do voto francês. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, como eles dizem mesmo, quem tem a maior votação no primeiro turno leva, né? Ou como diz lá a canção do ABBA, the winner take it all. Quer dizer, quem tem 30% leva tudo, quem tem 25% não leva nada. É que nem futebol no Brasil, o vice não vale. Na França, você tem 2 turnos no sistema eleitoral. E é um 2 turnos mais peculiar que o 2 turnos da eleição presidencial no Brasil. Tem até um senador cogitando copiar para a eleição presidencial. É que vai para o segundo turno todo candidato que tiver 12,5% dos votos no primeiro. Não são os 2 votados. Claro que, na prática, os 2 mais votados vão disputar a vaga no segundo turno. Mas, legalmente, na França, pode ir para o segundo turno todo e qualquer candidato que no primeiro tenha tido 12,5% dos votos. Não. Bom, eu queria dar algumas informações para o sistema eleitoral alemão para diferenciá-lo de outro sistema distrital. Uma coisa curiosa no alemão é que, nos Estados Unidos, uma grande briga política é como faz o distrito, aliás, em qualquer sistema distrital. Como faz o distrito, quem faz o distrito. Há nos Estados Unidos um negócio assim histórico, que vem desde o episódio lá de Massachusetts, do governador Jerry, que fez lá um distrito esquisitíssimo, que parecia uma cobra, dentro do estado de Massachusetts, e foi chamado de a salamandra do Jerry. Aí virou esse instituto, que é o gerrymandering, né? Que é a grande... O distrito é definido no estado, pela Assembleia Legislativa. Então, o governador tem um grande peso, e é um problema também. Esse assunto não comparece com o mesmo peso da eleição nos Estados Unidos. Mas há definição na Constituição sobre o distrito. Por exemplo, um distrito não deve ser 15% maior que o outro, ao ser constituído. Isso está também na regra do brasileiro, 10%. Se você não pode ter um distrito que a população é muito grande, senão você vai ter, como acontece no Brasil, no atual sistema de eleição de deputado federal, onde votos elege 8. Então, você tem um deputado para cada 50 mil eleitores. E em São Paulo, que tem 30 e tantos milhões de votos, elege 70, você tem um deputado para cada 750 mil eleitores. Então, você tem, no Brasil, essa desproporção
que a lei alemã evita no distrito. E se a dinâmica demográfica mexer com os habitantes do distrito, quando a diferença chega em 25%, tem que refazer. Isso está na lei. Incrível. Uma coisa curiosa na Alemanha é que o empate é resolvido por sorteio. O Brasil ganha o mais velho, né? Se empatar. Mas é claro que a eleição alemã é sobre comparecimento. A eleição alemã, desculpa, vale muito comparar com o Brasil. Essa última na Alemanha, frase. Comparecimento. Tá. A última frase foi sobre a punição no caso de empate. No Brasil, o mais velho ganha mandato se empatar. Sim. Na Alemanha, é sorteio. Sobre comparecimento e sobre a questão da obrigatoriedade ou não do voto no sistema eleitoral da Alemanha. Lá o voto é facultativo, mas tem mais eleitor votando válido do que no Brasil. Olha só. Na última eleição, na Alemanha, compareceram 76,6% dos votos. No Brasil, na eleição presidencial, foi 80%, um pouco mais, né? Só que lá, 1% dos eleitores votaram nulo. Aqui foram 9%. Nulo ou branco. Então, 80% dos eleitores votando válido. Lá na Alemanha, 76% menos 75% dos eleitores votaram com voto facultativo do que aqui. Arlindo. É claro que aqui no Brasil a gente tem que discutir algumas questões que o nosso... Oi. Não, é curioso que se alguém não era obrigado a votar e foi lá e votou nulo, é um voto engajado, né? Eu faço questão de ir lá e registrar o meu voto nulo. Bem engajado. Né, não tenha dúvida assim, se o cara votou nulo porque na não está nem Alemanha aí. Tem muitos... É quase um voto de protesto, né? Pois é, ele fez questão de votar. Esses eleitores, eu tenho aqui os números, vou tentar achar aqui. Esses eleitores que votaram nulo e que foram 1.492.000 votos, 1,1% dos votos no primeiro voto e 0,9% no segundo. São realmente eleitores que queriam votar nulo, porque eles compareceram sem precisar comparecer e votaram Mas nulo. o que acontece muito também, gente... São 61 milhões de eleitores, 46 milhões... Lá acontece ainda que, como na Itália, os votos são manuais. Então, acontece muito que nesse sistema que é bastante confuso, complexo, né? Acabam que as pessoas também muitas vezes erram o voto. Então, acaba entrando nesse índice do voto nulo. Tá. Entendi. Uma coisa importante a falar sobre o sistema eleitoral misto é que a maior parte dos regimes autoritários, especialmente na Ásia, que aderiram, que terminaram se tornando regimes democráticos nos últimos anos, nas últimas décadas, adotou mais o sistema alemão do que qualquer outro. Ou seja, e a maior parte dos países que mudaram seu sistema eleitoral adotaram mais o sistema eleitoral do que outro. Por exemplo, a Nova Zelândia era voto distrital e mudou para voto misto. Países na África mudaram para voto misto. A própria Itália, que a Renata vai falar em seguida, mudou mais para um voto mais semelhante ao voto alemão. E, quer dizer, é o sistema eleitoral que mais vem sendo adotado em países no mundo. O México também mudou o sistema eleitoral do sistema ao sistema alemão. Então, quer dizer, a solução técnica para a transformação de mandato em voto que mais tem sido adotada no mundo, tanto pelas novas democracias, países que nunca foram democráticos antes, como em regiões da Ásia, como em países tradicionalmente democráticos, como a Itália, etc. Eu queria colocar uma questão também sobre a Alemanha. Lá se diz que elege deputados tem direito a uma bancada no parlamento o partido que tiver 5% dos votos. O partido à esquerda, na última eleição, teve 4,9% dos votos.
Uhum. Então, em princípio, estaria fora. Só que há uma segunda regra, que não é casuística, a lei de 59, que é o seguinte: o partido que eleger 3 deputados em 3 distritos diferentes também tem direito à representação. E não são apenas os 3 deputados. Todos os deputados que correspondem aos 4,9. Então, os 3 deputados do partido à esquerda que ganharam a eleição, 2 em Berlim e 1 em Leipzig, 3 eles ajudaram, que correspondem a... Então, o partido vai ter 39 deputados. Esse mesmo partido, quando era PDS, em 2002, ele obteve 4% dos votos e só elegeu 2 deputados em Berlim. Resultado, ele não teve 4% das bancadas, só esses 2 deputados sem direito à representação ficaram lá no parlamento naqueles 4 anos que correspondiam àquela legislatura. Uhum. É assim que funciona. Então, você precisa... Aqui no Brasil, por exemplo, a regra de transição para o nosso quociente eleitoral, a nossa cláusula de desempenho, no ano que vem, é 2% dos votos nacional para o partido, ou eleger 11 deputados, nesse ponto, da solução alternativa à cláusula de barreira do que a Alemanha, sem dizer que, em seguida, serão 15, não é? E 3% dos votos a partir de 2030. Bom, uma coisa que eu acho também importante colocar, é que aqui no Brasil existe um projeto de lei que foi para a Câmara, está na CCJ desde 2017 e recebeu parecer favorável do deputado Samuel Moreira, de São Paulo, e está para ser votado, mas, é claro, enfrenta uma resistência tremenda, tanto de setores. A última vez que eu fui lá, a deputada Garotinho, Clarice Garotinho do Rio, pediu vistas. Da outra vez, uma deputada do PT pediu vistas. Então, foi que mas existe esse projeto, foi aprovado no Senado. E também no plano doutrinário, eu queria aqui, para encerrar, há algumas notas e textos do consultor da Câmara, Antônio Otávio Sintra, tem um textinho que se acha fácil no site da Câmara, que é do sistema eleitoral alemão misto brasileiro. Isso que a gente está conversando aqui é um pouco desenvolvido tecnicamente, com muitas informações ali naquele texto, e eu recomendo a sua leitura. Bom, aí me prontifico agora a participar da conversa que se seguirá. Obrigado, pessoal. Obrigada, Arlindo. Deixa eu ver se eu conseguiria, se eu seria capaz, então, de explicar o sistema alemão. Você tem a eleição garantida daqueles que foram o mais votado em seu distrito, e se na eleição, se no voto de legenda você não tem uma equivalência entre o número de deputados eleitos com o voto nominal e o número de votos dados à legenda, então essa composição do voto de legenda vai ser refeita para ser correspondente ao resultado do voto nominal. É isso? Exatamente, exatamente. O voto que define o tamanho da bancada é o segundo voto. Então, se um partido elegeu 100 deputados nos distritos, lá são 600 deputados em princípio, e ele não teve 10% dos votos, ou seja, então ele elegeu mais deputados do que corresponderia a eles, recalculada, para que todos tenham a mesma proporção que esse partido que foi beneficiado pelo voto. É o seguinte: historicamente, na Alemanha, o voto no distrito era uma disputa da democracia cristã com a social-democracia. Então, o que acontecia? Muito voto útil, voto válido, voto estratégico no distrito, que não tinham chance de ganhar no distrito. Eles votavam no distrito nos democratas cristãos, mais conservadores, e votavam em seu partido liberal-democrata na lista.
A mesma coisa aconteceu mais recentemente, nos últimos 20 anos, com os eleitores do Partido Verde, que não tinham muita chance no distrito. Então, seus eleitores votavam no candidato do Partido Social Democrata, no distrito, e votavam na lista verde, que era o voto que ia valer. Não é? Isso é um voto estratégico. Claro que está mudando, porque o Partido Verde cresceu e passou a eleger alguns deputados também nos distritos. Mas esses partidos, os partidos bem ideológicos, Partido Liberal Democrata, Partido Verde, tinham sua bancada basicamente definida pelo segundo voto. Interessante. Sobretudo pelo segundo voto. Muito interessante. E o Arlindo fez, claro, uma distinção muito importante. Eu estou falando aqui sobre ser parlamentarista, mas existem vários modelos, né, do funcionamento do governo, do sistema de governo, mas é claro que a gente pode, como até vem discutindo, formas diferentes de eleição dos parlamentares, ainda que seja num regime presidencialista, né? Então, a gente está falando agora de como se compõe um parlamento de maneiras muito diferentes do que a gente tem aqui. Renata, vamos lá, sua apresentação. Obrigada, Soninha. Justamente nessa linha que eu estava pensando aqui, é importante mostrar para o Brasil que os exemplos que a gente está falando aqui de Alemanha, de Itália, enfim, alguns países na Europa, a gente trata muito do sistema parlamentarista, né, que é diferente no Brasil. No Brasil, é o sistema presidencialista, onde a gente elege por voto direto o presidente da República, que concentra o poder de representação oficial, né, de representação do Estado, e também de executivo, ou seja, que governa o país. E o parlamento, que é o Congresso, né, Nacional, com a Câmara e com o Senado, que acaba fazendo a parte legislativa. No sistema parlamentarista, muitas vezes não, o grande conceito é que o parlamento é o coração de tudo, ou seja, a forma eleitoral é para que no parlamento a gente tenha a representatividade mais democrática possível, como o Arlindo explicou, e dessa forma eles consigam gerar o poder executivo, né? Então, o parlamentarismo é o coração de tudo, onde dali vem eleito o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, como quer que chame, né? Na Alemanha mesmo, o Bundestag, que é o parlamento, ele acaba tendo a eleição também do seu chanceler, e muitas vezes o parlamentarismo, que não é o caso da Hungria, por exemplo, como o Arlindo comentou, né? Lá é monocameral, é uma câmara só. Na Alemanha é uma câmara só, a princípio, que é o Bundestag, mas ele sempre conta com o apoio do Conselho Federal, né, que acaba quase sendo um sistema bicameralista, como é o Brasil também, que é Câmara e Senado. E na Itália também. Então, na Itália, só para introduzir a nossa conversa, é um sistema parlamentarista, é uma república parlamentarista, onde o parlamento é composto por um sistema bicameral, que é Câmara dos Deputados e Senado, e na Itália, que é uma raridade no mundo, as duas câmaras têm exatamente os mesmos poderes, ou seja, é um sistema bicameral perfeito. E por isso que muitas vezes fica num ping-pong infinito e não se conclui, né, um projeto de lei e uma aprovação como se deve, com rapidez e com a dinâmica que hoje todo mundo procura dentro das instituições, né? Então, isso já vem um pouco defasado. Mas dentro, então, do sistema parlamentarista italiano, existem existe o sistema eleitoral. Seguindo um pouco essa linha da história que o Arlindo falou, nos anos 40 e pouquinhos depois da Segunda Guerra Mundial, também foi instituído um sistema proporcional clássico. Foi chamado clássico porque ele era a base de tudo e ele acabou dando a regra, regulamentando o sistema eleitoral por quase 50 anos na Itália. Desde que foi instituído, então, foi inserido um pouco também desse voto majoritário para poder trazer uma nova fórmula de representatividade, um pouco mais democrática, etc. Então, a base do parlamentarismo, o que é? São os grandes partidos que trazem as suas listas prontas e aonde os eleitores votam direto nas listas, né? Então, é mais do que organizado, digamos assim, pelos próprios partidos. É interessante, por quê? Porque os partidos têm um programa de governo, têm as propostas muito claras, e todos os deputados, senadores, enfim, os parlamentares que vêm eleitos dentro daquela lista, todos seguem uma mesma conduta de trabalho, né? Então, eles não agem
pessoalmente, né? Como uma pessoa, como um deputado, como um parlamentar, individualmente. Mas eles agem dentro de um conjunto de colegas, né? Dentro de um partido que já tem, então, um programa de governo pré-definido, que tem uma liderança que todos têm que seguir. Só que, como o Arlindo disse, muitas vezes isso não acaba representando as minorias, né? Então, na Itália, com a Segunda República, como eles chamam, acabou vindo essa nova introdução, então, de ter também uma parte de sistema majoritário. Só que o que aconteceu? Em cada eleição, para eles tentarem ser ou mais democráticos, ou favorecer alguns grupos, porque isso acontece muito também, é o próprio parlamento, né, que define, então, o grupo que está na maioria vai definir uma lei eleitoral que favoreça esse grupo. Isso é natural, tá? Então, na Itália aconteceu que cada legislatura acabou fazendo uma lei eleitoral e, pior, poucos meses antes da eleição. Para vocês terem uma ideia, na minha legislatura, que foi de 2013 a 2018, nós tivemos 2 leis eleitorais. Em 2015, então, quando eles estavam querendo fazer uma reforma constitucional, eles introduziram, então, essa reforma da lei eleitoral, que não é o sistema político, né? Tem uma base de Constituição, mas a lei eleitoral, como a Arlindo explicou, é o que vai regulamentar os colégios, como é que vai ser o sistema de voto, os números, a proporcionalidade e tudo mais. Então, isso acabou acontecendo em 2015, porque eles fizeram, já querendo, né, ajustar muita coisa que não era muito democrática, que não era muito equilibrada. Então, nós fizemos uma lei chamada Itálico, onde ali a gente tinha o voto proporcional e tinham as preferências também, porque dentro da lista que o partido apresenta, pode ser uma lista fechada ou pode ser uma lista aberta, onde o eleitor pode exercer a sua preferência do voto para algum candidato. Hoje, inclusive, nos países é muito usado, se são 2 ou 3 preferências, tem que ser sempre alternância de gênero, né? Sempre tendo homens e mulheres dentro dessas preferências. E a própria lista também formada com homens e mulheres intercaladamente. Então, isso já vem sendo muito aplicado. Então, nessa primeira lei, a gente tinha toda uma situação muito bem definida, mas que daí, como teve essa reforma constitucional que acabou não sendo aprovada por um referendo popular, eles acabaram tendo que refazer a lei eleitoral. Então, em 2017, em novembro de 2017, pouquíssimos meses antes da eleição, nós acabamos, então, introduzindo uma nova lei eleitoral, chamada Rosatellum, inclusive leva o nome do relator, que é o Ettore Rosato, hoje vice-presidente da Câmara dos Deputados, inclusive amigo meu, tivemos juntos agora há poucas semanas em Roma, e ele acabou sendo o relator disso, com o grupo da maioria, que era o Partido Democrático, e aprovando esse sistema que traz muito o modelo do sistema alemão. Foi bastante novidade isso para a Itália, né? Por quê? Porque não é só o sistema proporcional, que é onde os partidos apresentam as listas, mas introduziu também o voto majoritário. Então, eles dividiram o percentual, 61% continuou no voto proporcional das listas, e dessa vez a lista ficou fechada, o eleitor não pôde exercer a preferência, e 37% das cadeiras foram eleitas, então, com o voto uninominal. Aí que entra a situação dos colégios, né, dos distritos, na Itália chamado collegio o circoscrizione, que é a circunscrição. Eles definem uma circunscrição que, para o Senado, são distritos diferentes da Câmara. Por quê? O Senado é um número menor, é a metade do número de deputados. Então, no Senado, eles têm hoje 20 colégios, né, enquanto na Câmara são 28 colégios. E dentro desses colégios ainda tem a subdivisão, ou seja, na Puglia, por exemplo, que é o estado, né, onde a gente mora, onde meu marido tem a família. Lá são em torno de 17 parlamentares eleitos uninominalmente e 28, 36, agora não me lembro bem, que são eleitos pela lista proporcional. Então, dentro do estado todo, existem essas subdivisões, que muitas vezes não coincidem com a província, porque na Europa também é muito forte esse conceito da província, né? Onde tem a cidade principal com as suas pequenas cidades em volta. Então, acaba tendo uma divisão de acordo com o número sempre de eleitores. Na Puglia, por exemplo, eu não me lembro, mas devem ser em torno de 6 subcolégios, né, que seria essa subdivisão, e cada um desses colégios acaba elegendo um
deputado uninominal, né? E para cada colégio de um uninominal são 4 colégios de listas proporcionais. Então, o eleitor ele tem que escolher um candidato, estou falando só da Câmara, porque para o Senado acontece a mesma coisa, mas ele escolhe um nome da pessoa que ele quer votar diretamente, e o candidato pode ser só para aquele uninominal, e na lista do partido que ele quer votar. E uma coisa que também foi novidade na Itália, que antes os candidatos poderiam estar presentes em mais listas, e dessa vez não pôde estar presente em mais listas, somente os chefes de lista, que são naturalmente os líderes dos partidos ou das alianças, né, que depois, em teoria, deveria ser o eleito primeiro-ministro pelo parlamento, que é o que lidera, na verdade, a grande política dos grupos partidários. Então, enfim, só que assim, claro, né, nós nessa legislatura, isso aconteceu em 2017 para as eleições de 2018, então seguiu muito o modelo alemão, foi bastante confuso para a população, mas agora, já neste novo mandato, qual eu não participo, as pessoas já estão se preparando para uma nova lei eleitoral. Isso até porque, dentro desse mandato, houve um corte do número de parlamentares. A Itália, eles simplesmente cortaram 1/3 dos parlamentares. Na legislatura anterior à qual eu participei, que tinha sido feita uma proposta de reforma constitucional, na reforma a gente tinha uma série de itens que mudariam, inclusive se reduziria o número de parlamentares, mas dentro de um contexto de funções, de atividades, desse bicameralismo perfeito, né, otimizando muito mais o processo legislativo e a efetiva função das câmaras, né, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E nessa legislatura, com uma atitude muito populista, eles simplesmente fizeram um corte de parlamentares, não modificando nada de funções, de gastos, de atividades, mas simplesmente cortando 1/3 dos parlamentares. Então, a Itália, apesar de seguir um pouco o modelo alemão, ela tem um número fixo, né, onde hoje, para a próxima eleição, na verdade, serão 400 deputados, o que hoje ainda constam 600 com um mandato na Câmara dos Deputados, e serão 200 no Senado, que hoje conta com 300 em atividade. Então, tem esse número reduzido e, justamente por cortar 1/3 dos parlamentares, todo esse sistema eleitoral, colégios, distritos, terão que ser redefinidos. Inclusive, essa particularidade que a Itália tem de eleger os deputados e senadores no exterior, que é o meu caso, né? Eu fui eleita deputada no Colégio da América do Sul. Só que a gente, aqui fora da Itália, a gente participa de um sistema proporcional com preferência. Ou seja, a gente apresenta a lista plurinominal com vários nomes e o eleitor escolhe lá a lista que ele quer, mas ele ainda pode escrever o nome de 2 candidatos daquela lista que ele prefere. Eu, inclusive, fui eleita assim na anterior e na última não fui reeleita, apesar de ter sido uma das mais votadas na América do Sul, não fui reeleita porque a minha lista não alcançou a vaga, né? O tal do coeficiente que falta para legenda, né? Que no Brasil a gente chama um pouco dessa forma. Então, o sistema italiano, ele tem realmente essa característica que agora já deve passar por novas mudanças de novo. Ele acaba seguindo uma tendência europeia também. A própria União Europeia trabalha muito, né, para eleger o Parlamento Europeu, trabalha muito nessa questão proporcional também. Então, são modelos que a gente acaba seguindo e tentando sempre trazer uma democracia muito mais efetiva, né? Então, eu, como experiência de parlamentar, vivi aqui, né, como uma legisladora no município de Curitiba, que, afinal de contas, é um município grande, então acaba sendo um parlamento municipal importante e que segue as mesmas prerrogativas do parlamento nacional, dos parlamentos estaduais no Brasil, os parlamentos municipais, ele acaba tendo quase que a mesma função, que é quase exclusivamente legislativo, diferente num parlamentarismo, onde o parlamento é o coração de tudo e acaba administrando. Só que nos sistemas parlamentaristas isso acontece só a nível nacional. A nível estadual, municipal, local, são outros tipos de conselhos, né? Que daí eles já não têm mais tanto poder, muito menos de poder eleger os seus executivos. E a minha experiência foi realmente muito interessante. Eu aprendi a entender como é que funciona o parlamentarismo. Sou uma grande fã do sistema, porque eu acho que é um sistema realmente que representa diretamente a vontade popular, né? Porque não adianta eleger um presidente da República
que é completamente desconectado com o Congresso Nacional, que é realmente o que deve ser o grande órgão que representa a população. E porque justamente uma pessoa não pode representar todo mundo, né? Então, eu sou muito fã do sistema parlamentarista, acho sim que o Brasil teria condições para isso, mas é claro que precisa de uma maturação política muito grande para chegar nesse ponto, e aonde, ali, às vezes, até na Itália mesmo, né, as pessoas falam, mas não tem estabilidade política. Pelo contrário, né, o parlamento é a estabilidade política. O primeiro-ministro, na minha legislatura, por exemplo, mudou 3 vezes, mas o parlamento foi coerente dentro dos seus propósitos e os partidos dentro dos seus programas de atuação, sempre levando em conta o que eles queriam, né, e não o que um primeiro-ministro ou um chefe de governo queria fazer. Então, o parlamentarismo acaba dando muito mais estabilidade de realmente a população estar sendo representado, tanto no seu legislativo quanto no seu executivo, do que essa função de um presidente da República, que acaba, muitas vezes, não correspondendo aos anseios de toda a sua população, né? Uhum. Então, seria um pouco isso, Soninha, né? Fico à disposição aí para as perguntas e para a nossa conversa aí com vocês. Obrigada, Renata. A gente reacende aqui no Brasil, ou algumas pessoas pelo menos tentam reacender a discussão sobre o parlamentarismo, em ocasiões como as de clamores por impeachment, né? Se o sistema fosse parlamentarista, a gente tinha outros meios de lidar com essa crise, né? Porque o governo não continua, se o parlamento não está de acordo, né, reúne-se e chama o voto de confiança, que não passa, no caso, né, se não está de acordo com o primeiro-ministro, com o chefe de governo, então se elege um novo governo. O parlamento serve para isso, né, para poder cuidar, representando aí todos os anseios. Pois é, e aí uma das objeções que as pessoas fazem é falar assim, mas esse Congresso aí, né, esse parlamento... E aí é de se discutir como que o sistema eleitoral e a forma de governo, vamos dizer, podem evitar como que eu posso explicar isso? Bom, que o parlamento seja assim, ao mesmo tempo super representativo do conjunto da população, mas como é que ele pode ser tão diverso sem prejudicar tanto a governabilidade? E aí é muito surpreendente, né, o Arlindo dizer, olha, são mais parlamentares e são mais partidos. Então, não é... Como é que se constitui uma maioria que represente o desejo da população, o consenso maior, ao mesmo tempo a diversidade e o consenso maior entre as pessoas, de modo que você tenha uma maioria que faça sentido, e não como a gente tem no Brasil, por exemplo, que você elege o presidente com uma supermaioria e ele não tem maioria no Congresso necessariamente, então ele vai ter que usar de todos os meios possíveis para construir a maioria, e meios que frequentemente não tem a ver com o programa de governo, quer dizer, um partido que se elegeu como sendo de oposição ou independente, de repente ele adere ao governo em função de negociações, né, sobre a participação ou não. O parlamento em si, independente da fórmula, e aí entra a questão do sistema eleitoral, que uma técnica, né, um estudo, como era esse sistema que foi usado por muitos anos na Europa, que é esse Harrer-Niemeyer, né, que era um coeficiente simples, mas são sistemas de técnicos que acabam estudando qual é a forma mais democrática de ter toda a representatividade dentro de um parlamento. Porque o parlamento, ele tem que ser exatamente o que é o espelho da sociedade. Né? Então, assim... esse espelho da sociedade é o que tem que ter o poder também de cuidar do que é o executivo. Então, assim, num caso de impeachment, num caso que o governo não está indo bem, esse parlamento, ele tem que ter o poder realmente de mudar o governo. Só que o que acontece? Não adianta você ficar lá, essa lei eu vou votar com o governo, essa lei eu não vou votar com o governo. Existe um programa onde os partidos concordam. E se mesmo por uma lei que não é muito importante, que o executivo pede e o parlamento não aprova, isso já gera uma instabilidade, já gera uma desconfiança
da parte do governo, e isso já entra em uma crise. Então, assim, a votação do parlamento tem que ser sempre coerente com as ações do executivo. Né? Então, é aí que entra um pouco essa sintonia que você diz, né? E muitos países, inclusive, usam esse prêmio de maioria, né? Porque justamente quando ganha um percentual ali, se supera normalmente, cada país faz o seu, né? Mas se supera 40%, ganha 20% a mais das cadeiras, justamente para garantir essa maioria mais estável dentro do parlamento, né? Isso é uma coisa bastante clássica. E é curioso que a gente, né, olhando de longe, algumas pessoas falam assim, mas olha como é lá, muda toda hora. Permite colocar... Queria colocar rápidas informações, inclusive essa questão que a Renata é importante, que há outros, como eu disse, muitos partidos. Tem um partido dos animais, tem um partido que é de gozação, brincadeira, chamou o partido. Tem um partido de pessoas sem partido, que se chama Eleitores Livres, que podem se candidatar. Aliás, teve 1.300.000 votos. Foi a lista mais votada entre as listas que não elegeram. Teve 2,4. Na Itália chama lista cívica. Cívica tem representação nos estados, em alguns estados, porque lá a cláusula de barreira de desempenho é exigida nos estados também. Uma coisa interessante na Alemanha é que a pessoa pode ir no distrito. Por exemplo, nessa eleição do mês passado, no distrito 2 de Potsdam, perto de Berlim, a disputa era entre o principal nome do Partido Social Democrata, que deve ser o primeiro-ministro, né? E o principal nome do Partido Verde, Annalena Baerbock. Ele ganhou, ele teve 34% dos votos, ela teve 19%. Mas ela perdeu a eleição em seu distrito, mas será deputada, até porque ela é o primeiro nome da lista nacional do Partido Verde. Não só será deputada, porque o Partido Verde deve indicar pelos jornais o Ministério das Relações Exteriores. Então, você tem essa realidade. Uma coisa muito interessante também, que a maior originalidade do sistema de misto é a forma adotada na Coreia do Sul. Na Alemanha, você tem 2 votos. Vota no distrito, no seu candidato, e vota no partido. Na Coreia do Sul, você tem um voto com efeito duplo. Você vota no distrito, no seu candidato, e, por consequência, terá votado no partido dele, sem precisar votar 2 vezes. Esse é o sistema da Coreia do Sul. Uma coisa muito interessante que eu queria falar, para encerrar essa nossa parte e abrir o debate, a coisa que... Porque o bônus de maioria, o prêmio de maioria que a Renata falou, é um dos casos do que eu chamo da tentativa de fazer casuísmo com lei eleitoral. Não que isso em si seja um casuísmo, mas na forma como foi implantado na Itália. Isso aconteceu na França, que os gaullistas fizeram as manobras para beneficiar a direita. Quando o Mitterrand ganhou, todas as estratégias beneficiaram a esquerda. E por aí vai. Eu chamo, nordestino, que eu sou, chama a volta do cipó de Aroeira, no lombo de quem mandou dar. O Berlusconi era primeiro-ministro e ficava muito irritado com a dificuldade de governar, de formar maioria, porque os partidos tinham um resultado muito parecido. Ele disse, o partido que tiver um voto a mais vai ter 30 deputados a mais. É o prêmio da maioria. Isso assim que deve ser para poder ter estabilidade e formar maioria e governança. Pois bem. E ele governou por 20 anos assim, hein? O partido que teve uns votinhos a mais não foi o dele. Foi uma oposição a ele, e quem ganhou o prêmio da maioria foi o Partido Democrático. Quer dizer, você propõe uma coisa pensando que vai servir para si, em direito eleitoral, isso é básico. E é sistemático. É a famosa, que o nordestino chama a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandar. Não tente ser muito casuístico, porque isso pode ser contra você. Isso é a regra. E eles fazem tanta conta, né, querendo se auto-beneficiar, e às vezes isso acaba gerando vantagem para a oposição. É bem isso mesmo. Eu acompanhando aqui alguns comentários no... Um detalhe
Só um detalhe, Soninha. No Brasil, até 88, nas vésperas das eleições, acontecia como na Itália. Houve mudança na regra do jogo muito perto da eleição. E aí a Constituinte trouxe o artigo 16 da Constituição, que diz o seguinte: a regra do jogo tem que estar definida um ano antes. O que é correto, Isso sabe, é para uma coisa nós. muito Foi um dano muito sério. grande. Você imagina Muito que essa bom no lei... Brasil. Agora, essa houve lei... uma mudança na lei eleitoral para acrescentar um aspecto, dizer o seguinte: o TSE não pode reinterpretar a eleição para mudar a regra do jogo a menos de um ano de eleição. Que já é um aperfeiçoamento do que está na Constituição para o Congresso. O que é a regra correto, da até para as pessoas anterioridade se é para o Congresso. prepararem. O Congresso não pode mudar a eleição. Você veja, na Itália foi um grande dano, inclusive para a própria população entender um sistema tão complexo, onde essa última lei que eu comentei da Rosatellum, ela foi promulgada em novembro de 2017, ou seja, a última aprovação foi final de outubro e começou, então, a ser operada, enfim, entrou em vigor em novembro de 2017, em dezembro foi convocadas as eleições, porque lá também não tem data certa da eleição, né? Ainda tem mais isso. Caraca! Então, imagine um horror. E muitas vezes o distrito, ele sai completamente de um estado, ele pega duas partes de um estado. Eu tinha amigos, colegas que eram de uma região e acabaram caindo num colégio que não tinha nada a ver com o deles. Foi muito complicado, assim, né, para reorganizar as candidaturas. O Caetano Araújo está com a mão levantada aqui. Não sei se ele quer fazer um comentário, se quer amarrar para as conclusões. A gente já está 1 hora aqui no ar. Caetano, eu quero que você se apresente primeiro, antes de fazer a sua... Ok. Então tá. Bom dia, gente. Bom dia a todos esses que estão na sala, aos que nos ouvem de fora dessa sala também, né? E eu sou Caetano Araújo e sou diretor-geral da FAP, nesse período que me cabe, 2 anos só, né? Então, eu achei as duas apresentações extremamente ricas, interessantes. Acho que esse é um tema muito importante para nós, não é? E eu queria fazer só 2 breves assim comentários sobre o que foi dito aqui. Primeiro, queria dizer que regra eleitoral pode parecer um assunto árido, mas é um tema que diz realmente a respeito a todos nós e diz respeito particularmente a como a política funciona, como os partidos funcionam e como os próprios mandatários prestam contas a quem vota. Então, o tema da responsabilidade é um tema que ele está presente quando a gente vai discutir regra. Quem foi eleito presta contas quando, como e para quem. No nosso sistema, que é o voto proporcional com uma lista aberta, o deputado ele é eleito e só vai prestar contas 4 anos depois, na próxima campanha. E é uma prestação de contas difusa, porque ninguém sabe se aquele lá é o seu deputado mesmo, não é? Se aquele partido é o mesmo partido no qual a pessoa votou antes. Não é? No voto distrital, que foi dito aqui, todo mundo sabe quem é o seu parlamentar. Então, quando ele está exercendo o seu mandato, a cada voto que ele tem que dar, ele pensa muito, ele pesa bastante, porque ele sabe que ele vai ser cobrado por esse voto. As pessoas do seu distrito vão chegar para ele, algumas para aplaudir, outras para criticar, mas ele certamente ele vai ser cobrado. No voto proporcional, o partido é uma instância intermediária, é uma instância que faz a cobrança, não é? Então, a pessoa é candidata quase sempre numa lista fechada, porque é como esse voto é praticado no mundo todo, só nós aqui somos um caso, eu não vou dizer singular, mas um caso raro, né? Então, o partido, se ele faz alguma coisa contra o programa partidário, ou contra os assim, princípios assim, partidários, na próxima eleição, ele corre o risco de estar nos últimos lugares da fila, da lista, ou de até mesmo sequer entrar na lista. Então, ele tem também que fazer uma prestação de contas ao seu partido, não é? E no voto distrital misto, as duas formas de, digamos assim, responsabilização operam, não é? Tanto a forma distrital, pessoal, né?
porque aí quem vota cobra da pessoa, daquela pessoa que foi eleita no seu distrito, quanto a cobrança partidária. As duas valem. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque isso significa, na prática, que os parlamentares eleitos pelo distrital, pelo proporcional de listas fechadas ou pelo misto, eles prestam contas o tempo todo, não é? E nós aqui, os nossos parlamentares, prestam contas a cada 4 anos na campanha. Então, essa eu acho que é uma diferença bastante importante. E também é importante dizer que o voto proporcional com lista fechada, ele é um instrumento de criar solidariedade partidária, porque lá os candidatos brigam nas convenções, mas fazem campanha juntos, não é? Aqui, os nossos candidatos não brigam nas convenções, porque não tem ordem nessa lista, mas eles vão, digamos assim, competir entre si em plena campanha. A primeira competição é a competição interna. Todo mundo quer chegar em primeiro lugar na sua lista. Uhum. Não é? Então, eu acho que também isso tem esse outro, digamos assim, efeito contraproducente para as siglas partidárias, não é? Uhum. E o segundo comentário que eu queria fazer é que aqui no Brasil, historicamente, a maioria do PT se posicionou várias vezes pelo voto proporcional com lista já fechada. O PSDB ele já se posicionou também antes desse projeto do Serra algumas vezes pelo voto distrital. E eu queria lembrar aqui que o PPS também apresentou já alguns anos atrás uma proposta inteira, completa, de voto distrital misto, meio parecido com os dois sistemas que foram aqui discutidos. Era só isso e achei ambas as apresentações ótimas. Obrigada, Caetano. Eu ainda não me sinto capaz de explicar para alguém o que eu recebi hoje de informação. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades ou outras formas de, vamos dizer, trazer mais para comparação com o Brasil em termos de analogia, assim, sabe? Então eu tenho um distrito, a província, tá, a gente tem aqui uma região metropolitana, seria assim, eu sou uma cidadã de São Caetano e o meu distrito é a região metropolitana de São Paulo. Então, o que eu vou assistir numa campanha eleitoral? Quais são as alternativas? Não necessariamente, tá, Soninha? Não é necessariamente corresponde a uma região geograficamente pré-definida, porque os distritos e os colégios, eles vão muito mais na proporcionalidade dos eleitores, né? Então, como o próprio Arlindo disse, lá na Alemanha, um colégio não pode ter 15% a mais do que o outro. Então, eles têm um equilíbrio muito grande no número de eleitores em cada colégio. Ótimo. É uma separação. Tanto que a lei eleitoral italiana, só para complementar, foi votada pelo parlamento, mas delegou ao executivo a definição dos distritos, porque realmente é um cálculo muito técnico daí que vai ser feito, né, para ter essa definição. E a gente pode achar complexo e provavelmente é mesmo, mas é o que o Arlindo falou também. No nosso sistema, você tem um deputado federal representando 50 mil eleitores, num estado menos populoso, e um deputado federal representando, teoricamente, 700 mil eleitores. Não, então... e é o que você pega aqui, por exemplo, o caso do meu pai, né? Deputado federal no Paraná, Rubens Bueno, e o estado do Paraná são o quê? Acho que 10 milhões de eleitores. Ele tem que correr o estado inteiro. Ele não consegue se dedicar a um espaço, a um eleitorado onde ele concentre mais a sua votação. Então, realmente, acaba sendo até dispersivo para o mandato legislativo isso, né? E o que me interessa muito, e eu gostaria, numa outra ocasião, então, também, de avançar mais nesse sentido, quer dizer, a gente entender melhor e melhor o sistema, entender mais, né, os outros sistemas, mas exatamente o quanto o resultado da eleição pode corresponder ao governo em si. Então, eu tenho a impressão que nesses sistemas descritos por vocês, a vontade do eleitor, a identificação do eleitor como um partido tem mais coerência com o que
o eleito e o partido vão fazer em seguida e o governo estará comprometido também. Aí, trazendo aqui para a nossa realidade. Eu voto num determinado deputado porque ele fez campanha aguerridamente contra aquele que se elegeu presidente. E, dali a pouco, aquele mesmo deputado é da base do presidente. Então, é isso que eu quero dizer sobre a falta de coerência. Eu votei num determinado programa, ou votei num presidente que disse eu sou contra isso, isso e aquilo. Dali a pouco, ele passa a ser a favor daquilo, isso e aquilo, porque ele assumiu um compromisso com aquela base que ele precisa conquistar agora para conseguir governar. Então, essa ideia da coerência entre aquilo que eu, como candidata, assumi como compromisso, aquilo que eu, como eleitor, disse que eu concordava, e o que acontece depois, me parece que no Brasil essa conexão é mais frágil. Eu votei num determinado programa, eu votei numa determinada plataforma, num determinado partido, e quando eu vejo lá adiante, tudo se misturou. A promessa do presidente com o compromisso do partido foram todos um pouco diluídos ao longo do processo para acomodar e conseguir maioria para uma determinada pauta. Enfim, Arlindo, a gente... o Joselton tem uma pergunta aqui para a Renata. Fala, uma questão muito interessante, a questão da fidelidade. Sim, a fidelidade partidária que você colocou, porque há lugares onde as regras legais sobre fidelidade partidária é zero. A punição por mudar de partido é nenhuma. E quase ninguém muda de partido. Você vê. Por uma questão histórica, tradição, da experiência, ela sofre uma punição grande. Na Inglaterra, eu vi agora, nos últimos... um caso de deputado que mudou de partido. Aliás, o presidente da Câmara, que lá o chama Speaker, né? Que é aquele cara lá do Order, lá do... ele era conservador e como ele era contra o Brexit, ele terminou mudando de partido e foi para o trabalhista. Mas isso é muito raro. Muito raro. Não, e o próprio candidato... Na Inglaterra, são 650 deputados. Foi não, Renato? Não, o próprio candidato também não faz campanha para ele. Ninguém pede voto para si. Todo mundo faz a campanha do partido, né? No caso ali, por exemplo, o Partido Democrático na Itália, os candidatos lá do Piemonte, da Puglia, do Vêneto, todos fazem a campanha para o Partido Democrático. Até se você for olhar, os parlamentares, eles não têm o site pessoal, as propostas pessoais, e olhando aqui para o Brasil, que a Sonia falou, cada candidato fala o que quer, né? Daí vira essa salada mista. Prossiga, Arlindo, a gente te interrompeu? Exatamente. É consequência do nosso personalismo tradicional, do personalismo, individualismo da cultura brasileira, mas que é reforçado pelo sistema eleitoral do voto no nominal. Só um detalhe, Sonia, sobre o negócio da formação de distritos. Na Inglaterra, Londres, que tem 6 milhões de eleitores, tem 70 e tantos deputados. Então, todo o bairro de Londres, em geral, o deputado representa aí 70 mil eleitores. Os caras fazem campanha de porta em porta. Legal. A Escócia inteira tem 50 deputados. Então, você é proporcional à população. Sim, que é o básico, né? O básico. Renata, tem uma pergunta aqui do Joséilton, que acho que é bem simples de responder, e aí eu já te peço para fazer as conclusões, e depois eu devolvo para o Arlindo, tem uma pergunta para ele também, para a gente arrematar. O Joséilton, o JB, diz o seguinte: na Itália, uma vez adquirido o direito político, depois de você conseguir a cidadania, né, ter reconhecido a cidadania, você não perde o direito político no Brasil, porque ele pensa que, acho que em Portugal, se você se torna cidadão português, você perde o direito político no Brasil. Eu não faço ideia nem de uma coisa nem de outra. Como é que é, Renata? Oi, JB, obrigada pela pergunta. Isso realmente é uma grande questão. O que acontece? Depende da legislação de cada país. Tanto a Constituição italiana quanto a Constituição brasileira permitem a dupla nacionalidade, o que não acontecia antigamente. Antigamente, quando os nossos avós vinham da Itália para cá, a Itália não permitia a dupla nacionalidade. Então, eles vinham morar no Brasil,
ficavam aqui como estrangeiros, mas se eles quisessem se naturalizar brasileiro por algum motivo, eles perdiam a cidadania italiana. Hoje não. Hoje você pode adquirir o seu direito, a sua cidadania, né? E pode também exercer o seu direito político tanto na Itália quanto no Brasil. Tanto que eu, deputada na Itália, parlamentar na Itália, eu vim em todas as eleições para votar no Brasil. E vice-versa, né? Estando aqui essa semana mesmo, eu votei lá nas administrativas que tiveram na Itália, né? Como meu voto é em Roma, então eu votei lá para o prefeito e para o conselho comunale, que seriam os vereadores. Então, a gente exerce igual. Portugal, eu não sei te dizer bem como é que funciona, mas eu tenho a impressão de que lá também é permitido a dupla cidadania e o duplo exercício do direito político. Tá? Alguns países vetam, eu sei que a Noruega veta, por exemplo, alguns países eu sei que você precisa optar por uma nacionalidade e, consequentemente, o direito político. Então, aproveitando aqui, já deixar um abraço a vocês. Soninha, obrigada. Eu estou um pouco ofegante, que eu estou aqui de barriguinha, estou grávida, e daí a gente se empolga e acaba faltando. Que legal. Não é Covid, não, viu? Mas é a empolgação aqui de poder conversar com vocês. Muito legal trazer esse tema, realmente a experiência, né, Arlindo, da gente poder conhecer um pouco o que acontece na Europa e trazer essa experiência para o Brasil, eu acho muito legal. Até com o próprio José Serra, eu sempre conversei muito sobre isso, desde o início do meu mandato lá em 2013, ele sempre foi uma pessoa muito interessada, né, nessa representatividade no mundo, as instituições no mundo, o próprio Pier Ferdinando Casini, que é um senador espetacular na Itália, que sempre trabalhou muito com outros países, com o Brasil, também a gente sempre discute muito sobre isso, até eu estou lançando agora o meu livro sobre jurisdição supranacional, no qual ele está prefaciando, e a gente traz sempre um pouco essa discussão do ambiente político internacional. É o que eu digo em todos os temas, a gente fala de saúde, fala de meio ambiente, a representatividade institucional, não adianta a gente querer inventar moda, né? As grandes discussões hoje já estão abertas no mundo. Claro que aí cada país e cada sociedade precisa adequar a sua realidade, né? Mas as grandes experiências já estão postas aí e, é claro, o mundo sofrendo aí, avançando com a sua evolução natural, né? Então, deixar o meu abraço a vocês. Obrigada pela oportunidade, Soninha. Muito bom estar aí, né? Batendo esse papo. Fico à disposição também nas minhas redes, tá? Ontem mesmo eu publiquei, Arlindo, sobre o parlamento, por coincidência, o parlamento da Hungria, né, que eu tive lá em Budapeste, falando um pouco do sistema lá, como é que funciona. Então, por onde eu passo, sempre estou olhando por isso, e se quiser acompanhar nas minhas redes, aí fiquem à vontade, é sempre um prazer, até para perguntas, discussões, estou sempre aberta aí, tá bom? Um abraço a vocês, obrigada. Obrigada, Renata. Arlindo, antes de encerrar, eu queria que você fizesse um panorama rápido aí do resultado das últimas eleições na Alemanha, né? Acho que o mundo prestou uma atenção, ou pelo menos o Brasil prestou mais atenção do que o normal, em função desse fato muito, muito emblemático, né? Da saída da Angela Merkel. E se você puder atualizar a gente aí a sua leitura do cenário. É importante isso. Muito obrigado, Sonia. O maior resultado na eleição é o Partido da América. 8 pontos percentuais, ele tinha uma subida do Partido Social Democrata, que terminou sendo o mais votado, e uma grande subida do Partido Verde, que passou aí de 9 para quase 15. Mas o resultado prático, nenhum partido tem maioria para governar. Precisa haver coalizão. A coalizão pode ser feita da democracia cristã com os verdes e os partidos liberais, ou, mais provavelmente, da social-democracia com os verdes e os liberais. No ano, o mais provável é que tenhamos um governo do primeiro-ministro social-democrata, o Olof. Esqueço o nome dele, gente. Bom, e com a participação importante do Partido Verde e do Partido Liberal. Havia uma possibilidade de ser um governo vermelho-vermelho-verde, caso o partido à esquerda tivesse tido um resultado mais significativo. Mas esse resultado não acontecerá. Será um partido... Eles chamam lá as coligações pela bandeira dos países. Se for uma coligação que eles chamam de Jamaica, será a direita clássica, o CDU, da Angela Merkel, com os verdes e os liberais.
Se for o partido, o vermelho, verde e amarelo, eu acho que são as cores de uma bandeira do outro país, eles põem lá o nome, acho que é Quênia. Eles chamam assim na linguagem jornalística comum. Aham. E uma coisa interessante nessa eleição foi que, lá no norte, houve eleições no mesmo dia para prefeito de Berlim. O prefeito Michael Miller era do SPD, ele não foi candidato à reeleição, foi candidato a deputado, ele ganhou, mas a SPD manteve a prefeitura de Berlim. E para um estado ao norte da Alemanha, que era o estado onde a Angela Merkel, desde 1990, era deputada. Pois bem, a cadeira dela, no distrito dela, o partido dela perdeu. Venceu o SPD, a candidata do SPD, o que mostra bem o ambiente da grande queda que houve, porque mais importante do que o crescimento do Partido Social Democrata, que foi de 2 pontos, foi a queda da democracia cristã, que foi de 8 pontos, né? E a subida mais do partido aliado, que é o Partido Verde, que subiu de 9 para 15. Então, lá nenhum partido tem maioria no parlamento. A questão do voto desperdiçado, vale a pena isso. Há um voto, a gente chama tecnicamente no direito, de voto desperdiçado. É o voto que não elegeu ninguém e não ajuda a eleger ninguém. E essa é uma das grandes críticas ao sistema eleitoral distrital. Porque se alguém se elege com 30% dos votos, 70% dos eleitores não vai ter representante no parlamento. Pois bem, mesmo no sistema eleitoral misto, como o alemão, que aproveita muito o voto, você teve o número de eleitores que votaram nos outros 40 partidos, que não elegeram ninguém, inclusive o Partido Comunista, o Partido Marxista-Leninista, o Partido do Direito dos Animais, o Partido Humanista, o Partido que é meio que de satírico, o partido, e essa lista cívica, o Eleitores Livres, passou de 6% para 9% dos eleitores. Você teve lá, em alguns lugares, como a Bavária, chegou a 13% dos eleitores. Justamente era um lugar onde era muito forte a democracia cristã e onde ela caiu muito. Quer dizer, os eleitores, uma parte do eleitorado, mas nesse caso ainda não achando, né? Mas provavelmente se terá até o fim do ano um governo formado pelo Partido Social Democrata em aliança com os liberais e os verdes. Essa é a maior possibilidade e, como o Partido Social Democrata for o mais votado, o presidente da Alemanha, que é eleito indiretamente, ele sugerirá ao parlamento que o líder social-democrata forme o governo, o líder do Partido Democrata Cristão, né, o Laschet. E assim sucessivamente. Se ninguém conseguir, várias vezes tentado, e ninguém conseguir, eventualmente serão necessárias novas eleições. Mas é improvável que isso aconteça. O mais provável é que se tenha um governo de 3 partidos, que seria o Partido Verde e o Partido Liberal. Essa realidade implicará, entre outras coisas, um aprofundamento do isolamento internacional do governo brasileiro, especialmente no tema ambiental, porque a candidata verde será, nessa hipótese, será a ministra das Relações Exteriores. Eu queria agradecer a Soninha, agradecer a Renata. Uau, perdemos o Arlindo no último segundo. Eu vou passar a palavra agora para o Caetano Araújo. Voltou o Arlindo, pronto. Caiu bem na hora. Ou não gosta de despedida, né? Eu caí assim que ele começou a falar, e ele cai na hora da despedida. Eu caí por um segundo aqui, mas eu voltei. Foi. É isso. Eu caí por um segundo. Mas eu voltei para dizer, gostei muito da conversa, um abraço a vocês. Tudo que bom. Vocês caíram também? Não, dessa vez foi só você. Foi só você. Tá. Eu estou firme. Muito obrigada, Renata, Arlindo, fascinante. E eu passo a palavra, então, para o Caetano Araújo, presidente aqui da FAP, para encerrar a nossa transmissão. Caetano. Também caiu. Caiu?
Conectado está, mas pronto. Bom, gente, só queria dizer que acho que essa iniciativa foi de muita assim, relevância. Nós precisamos disso. O nosso sistema eleitoral ele está sendo mudado paulatinamente. Houve grandes mudanças que já vão valer para a próxima eleição, mas mesmo assim eu acho que nós carecemos no país e no partido de mais debate sobre isso. Então acho que essa iniciativa da Soninha foi extremamente assim rica, salutar, e eu apenas espero que a gente volte a fazer em breve outros debates sobre esse mesmo tema. Era só isso, muito obrigado então. Obrigada, contem com a gente aí. Um abraço, gente. Obrigada, muito obrigada mesmo. Até mais. Até mais. Bom dia para todo mundo, um grande abraço.